Muito bem, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui quem fala é Felipe Nascimento e hoje eu quero bater um papo especial com você, eu quero bater um papo com você que quer melhorar os seus resultados financeiros ainda em 2020. Um papo com você que deseja, que tem a intenção, que quer melhorar os seus resultados financeiros ainda esse ano. Olha só, a gente está aqui em julho de 2020, caminhando já para agosto, né, de 2020, e muitas pessoas ainda não se deram conta de que o ano está quase terminando, mas ainda tem bastante tempo para você colocar em prática algumas situações, colocar em prática alguns conceitos, colocar em prática alguns métodos para você conseguir conquistar a sua segurança financeira, para você conseguir conquistar os seus resultados financeiros ainda em 2020. Então, pessoal, presta atenção nesse nosso bate-papo, presta atenção nas coisas que eu vou passar aqui para você, porque é muito importante. Essas coisas que eu vou passar para vocês são muito importantes, beleza? A Pereira entrou aqui, a Cris, o Dário, muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou falar sobre o melhor método para você atingir os seus resultados financeiros ainda em 2020. Olha só, o que eu queria passar aqui para vocês, vamos acenar para o pessoal aqui, faz o seguinte, pessoal, vocês que chegaram aqui, se vocês conhecem alguém, se vocês têm um amigo, se vocês têm um conhecido que precisa, se você conhece alguém que precisa melhorar seu resultado financeiro ainda em 2020, clica no aviãozinho aí, manda essa live para eles, manda essa live para um amigo, para um parente, para um conhecido que você quer que esteja com um resultado financeiro mais significativo, melhor, mais bacana, até o final desse ano, para eles poderem acompanhar essa live e esse bate-papo aí também. Maravilha? Marcelo Nadalon, muito boa noite para você que chegou agora aqui também. Então vamos ao seguinte, só para a gente estruturar aqui, agora vamos começar a nossa live, vamos começar o nosso bate-papo com o melhor método para você atingir os seus resultados financeiros ainda em 2020. Olha só, imagina que a gente está lá, 31 de dezembro de 2020, estourando champanhe, festa de ano novo, e você percebe que você conseguiu conquistar grandes resultados na sua vida financeira. Você olha para dentro de você, você olha para o seu extrato bancário, você olha para o bancário, você olha para os seus resultados e você percebe que você conseguiu conquistar grandes objetivos. Você olha para trás e fala, puxa vida, eu consegui evoluir, eu consegui passar pelas adversidades, eu consegui superar essa crise, né? Essa crise terrível que aconteceu aí no ano de 2020. Eu não fiquei parado no tempo, eu cheguei, eu me expus, eu fui para cima, eu conquistei, eu batalhei e eu cheguei. Então, 31 de dezembro, você estoura champanhe, você está feliz, você está contente, você está alegre, uma baita de uma comemoração. E é como dizem, né? Você tá com um sorriso no rosto e dinheiro no bolso. Então, é um cenário muito bacana, um cenário tranquilo, sossegado, gostoso, né? Que você tem orgulho de você mesmo, né? Por ter conseguido conquistar aquilo que você se propôs a fazer ainda em 2020, né? Esse é um cenário que eu imagino que muitas pessoas querem ter, né? Chegar em 31 de dezembro e falar, pô, sorriso no rosto, dinheiro no bolso, é isso que eu quero. Só que por outro lado, pode ser que chegue lá 31 de dezembro e aí você olha para trás, você fica meio cabisbaixo, a festa da virada acontecendo e você introspectivo, fala, pô, será que eu tenho mesmo motivo para comemorar? Essa crise veio brava, a crise veio forte, a crise bateu, né? A crise bateu forte. Ela matou boa parte dos meus sonhos. Grandes coisas que eu tinha planejado em 31 de dezembro de 2019, eu ainda não consegui conquistar. E tudo isso que aconteceu ao longo do tempo veio, me bateu e acabou comigo, acabou com os meus sonhos. Então, talvez no ano que vem, o ano que vem seja melhor, talvez o ano que vem seja uma coisa mais, né, que eu consiga ir para cima.
Se você pudesse hoje, né? Hoje, julho de 2020, se você pudesse escolher quem que você gostaria de ser no dia 31 de dezembro, você gostaria de ser a pessoa cabisbaixa? Você gostaria de ser a pessoa que apanhou da crise, apanhou de 2020? Ou você preferia ser a pessoa com um sorriso no rosto, dinheiro no bolso, aquela pessoa que está estourando champanhe, a pessoa que está feliz, alegre, contente, olhando para trás e vendo que conseguiu conquistar os seus resultados? Quem que você gostaria de ser? Eu imagino, né, que você quer ser aquela pessoa que conquistou os seus objetivos, que chegou lá, que está com a vida financeira em ordem, que está com a vida financeira tendo resultados, está evoluindo, está crescendo, está conquistando passo a passo, degrau a degrau, todos os seus objetivos, todos os seus sonhos, tudo aquilo que você quer de verdade na sua vida, né? Quem não quer ser uma pessoa conquistadora? Quem não quer ser uma pessoa realizadora? Então, o que acontece? Quando a gente fala entre esses dois tipos de pessoas, né? A pessoa que provavelmente vai estar meio cabisbaixa lá em 31 de dezembro e a pessoa que vai ser uma realizadora, qual que é a diferença? A diferença é que a pessoa que atingiu seus objetivos, ela seguiu um processo organizado. Ela seguiu um processo organizado, ela seguiu um caminho que conseguiu levar ela da onde ela tá hoje, até onde ela quis chegar. Até onde exatamente ela determinou que iria chegar naquele determinado momento da sua vida. Ou seja, em outras palavras, é uma pessoa que seguiu uma estrutura lógica, é uma pessoa que seguiu um processo organizado, uma estrutura lógica, um passo a passo para ela poder chegar no objetivo dela. Para ela poder, imagina só, 31 de dezembro, cheguei, olhei todas as coisas que aconteceram e eu estou evoluindo, eu estou chegando. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e ela estava precisando fazer uma renda extra. Ela estava precisando ganhar mais dinheiro por conta, né, de todas essas coisas que aconteceram, crise do coronavírus, pandemia, isso e aquilo. Ela estava precisando ganhar mais dinheiro, né? O emprego dela foi impactado, duramente impactado pela crise, né, pela pandemia, e ela precisava ganhar dinheiro. Ela falou, ó, faz o seguinte, vamos ver o que você pode fazer para você ganhar mais dinheiro. Quais são as coisas que você sabe fazer, quais são as suas habilidades, quais são os seus conhecimentos, enfim. Vamos entender direito o que você está fazendo, o que você precisa fazer, o que você pode colocar em prática para ter mais dinheiro. Né? Já que o emprego está meio complicado nesses tempos, né? Ela falou, bom, eu sei cozinhar, gosto de fazer torta, gosto de cozinhar algumas coisas, tal. Falei, então beleza, esse é o ponto de partida, né? Então vamos fazer um processo, né? Vamos ver o que você sabe cozinhar, quais são os tipos de alimentos que você vai cozinhar, para quem você vai vender. Vamos vender para os conhecidos primeiro, depois vamos vender para os desconhecidos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, enfim. A gente chegou num processo para que ela pudesse fazer as suas primeiras vendas, para que ela pudesse colocar os seus primeiros reais dentro do bolso. Então, basicamente o que a gente determinou é o que você vai fazer, para quem que você vai oferecer, por quanto que você vai oferecer e qual que é o prazo que você vai chegar para fazer isso. Legal. Gente, ela chegou, estruturou o negócio dela dentro da casa dela, fez, começou a vender e ficou muito feliz por causa disso, porque ela seguiu esse processo. A gente organizou, porque muitas pessoas têm muitas ideias, querem fazer várias coisas, têm ideias mirabolantes, só que não conseguem colocar dentro de um processo. O que você vai fazer primeiro? O que você vai fazer segundo? Por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer aquilo? Enfim, a gente pensando nessa situação, a gente consegue perceber que qualquer pessoa
qualquer pessoa que não tivesse essa habilidade de cozinhar, que não tivesse um relacionamento de pessoas igual ela tinha, que não tivesse uma rede por perto igual ela tinha, né? Pessoas conhecidos, amigos, parentes, grupos, enfim, pessoas que ela conhecia. Qualquer pessoa que não tivesse essa habilidade de fazer comida e não tivesse essa rede para poder oferecer, talvez não tivesse o mesmo nível de sucesso que ela teve. Talvez não tivesse feito as primeiras vendas tão rápido quanto ela fez. Por quê? É um processo, é um método, porém levando em conta o conhecimento, a habilidade, todas as coisas que ela sabia fazer, né? Levando em conta as coisas que ela já sabia, que ela já tinha, os recursos internos e externos que ela já possuía. Só que é o seguinte, isso não impede de uma outra pessoa também poder fazer renda extra, na mesma estrutura, nos mesmos moldes, porém com algumas adaptações, né? Então, por exemplo, pensa só, o que a gente está falando aqui? A gente está falando do melhor método para você conseguir atingir os seus resultados financeiros ainda em 2020. E olha só, a pessoa que eu falei agora, ela estava buscando um processo, ela estava buscando uma orientação, ela estava buscando um caminho para ela poder fazer renda extra, tá? Então, a gente foi lá e ajustou para ela fazer a renda extra. Assim como, estava lembrando aqui de uma história, hoje mesmo, estava falando com o pessoal aqui pelo WhatsApp sobre investimentos, né? E aí uma pessoa chegou e falou, olha, Felipe, eu estou querendo montar a minha primeira carteira de investimentos e eu quero fazer investimentos em renda fixa. O que eu faço? Por onde eu começo? Qual que é o primeiro passo para fazer isso? Falei, olha, é o seguinte, se você está querendo sair da poupança, pegar esse dinheiro que você tem na poupança e começar a fazer os investimentos em renda fixa, a primeira coisa que você tem que saber é você tem que ter um entendimento do que é um investimento em renda fixa. Quais são os investimentos em renda fixa? Aí depois que você sabe exatamente quais são os investimentos em renda fixa, todas as modalidades, você vai saber quais os riscos que cada um desses investimentos eles oferecem. Por quê? Quando você faz um investimento, você tem um determinado tipo de risco. E muitas vezes você não faz o investimento para não correr esse tipo de risco, certo? Então, você tem que entender, você tem que conhecer quais são os riscos. Aí depois, saber se o investimento ele se encaixa no seu perfil de risco, certo? Porque cada pessoa tem um perfil. E essa pessoa com quem eu estava falando, ela já tinha feito o teste dela lá no site para saber qual que é o... Então, vamos lá. Ela primeiro soube quais eram os investimentos, parece que deu uma travada aí, né? Vamos voltar. Primeiro, ela tinha que saber quais eram os tipos de investimentos de renda fixa, depois conhecer quais eram os riscos de cada um desses investimentos, depois entender se o investimento se encaixava no perfil de risco dela, no perfil de investidor dela e, por último, definir o valor para fazer o seu primeiro investimento. Simples assim, 1, 2, 3, 4. Um passinho de cada vez, um caminho, um processo organizado, uma estrutura lógica, certo? Agora, voltando àquilo que a gente estava falando, primeiro, essa era uma orientação, um método, um caminho para essa pessoa. Agora, e se uma outra pessoa viesse perguntar, uma pessoa que já tivesse investido algum dinheiro, alguma pessoa que já tivesse feito algum investimento, seja em renda fixa, seja em renda variável, se ele quisesse montar uma carteira mesclada de investimentos, certamente as orientações, certamente o processo, certamente o método para ela conquistar esse objetivo dela seria outro. Os passos seriam diferentes, porque cada pessoa tem um objetivo. Então vocês concordam que é o seguinte, cada pessoa, cada situação, cada objetivo demanda um método, cada pessoa demanda um caminho, cada pessoa, na sua particularidade, é diferente, que precisa de um acompanhamento, de uma estrada, um caminho diferente. É claro
Existem muitas pessoas com perfis parecidos, existem muitas pessoas com os perfis semelhantes ali que de repente demandam até mesmo a mesma operação ali, o mesmo caminho, o mesmo método. Porém, o que eu tenho visto hoje? O que eu tenho visto? As pessoas seguindo outras pessoas, colocando em prática métodos, colocando em prática orientações, colocando em prática situações ali que são expostas pelas pessoas e tomando para si que aquilo é a melhor coisa, porém, ela não sabe se aquilo é exatamente o que ela está precisando. E aí ela lê um monte de coisa, ela vê um monte de vídeo, ela implementa algumas coisas que ela pesca ali no ar, que algumas pessoas estão orientando, só que aquilo não é para ela, não é o perfil dela, não casa, não coaduna com os objetivos dela. E aí ela fica, meu Deus, por que será que eu não estou conseguindo conquistar os meus objetivos financeiros? Por que eu não estou conseguindo chegar aonde eu quero chegar? Por que eu não estou conseguindo pegar tração nesses meus resultados? Por que eu não estou conseguindo crescer, evoluir na minha vida financeira? Eu estou seguindo pessoas tão inteligentes, eu estou colocando em prática coisas tão sensacionais, as pessoas estão me mostrando que está dando certo na vida delas, e aí eu adoto para mim e eu não consigo evoluir. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, colocando em prática coisas que não estão alinhadas com o seu objetivo. E as pessoas começam a ficar frustradas. As pessoas começam a ficar frustradas porque elas olham para trás e elas falam, poxa vida, em 2019 eu fiz proposições, em 2019 eu fiz resoluções de ano novo, em 2018 eu fiz resoluções de ano novo, e fiz e pensei e esquematizei e estruturei tudo o que eu queria. Até cheguei a anotar em algum papelzinho ali, né, que dizem que é bom, você fica olhando todo dia para aquilo. Mas deve ser culpa da pandemia, deve ser culpa disso, deve ser culpa daquilo, deve ser culpa do governo. E aí, elas simplesmente não conseguem chegar no objetivo, elas simplesmente não conseguem realizar as coisas. Porque muitas vezes elas estão adotando métodos, elas estão adotando posturas, elas estão adotando caminhos mais difíceis do que deveriam ser. Elas estão adotando trajetórias que não condizem com a vida financeira delas, com a realidade financeira delas. Então, elas vão demorar mais, vão talvez se frustrar no meio do caminho, talvez vão falar que aquele método não funciona porque não está dando certo para elas, né? E aí elas vão imaginar que aquilo não é bom. Mas talvez aquilo seja bom, mas não para ela. Talvez ela precise de alguma coisa diferente, talvez ela precise dar 2 passos para trás antes de dar 5 para frente. Às vezes ela precisa pegar um caminho um pouco mais demorado, porque ela precisa entender algumas coisas que precisam ser feitas ali antes de dar os passos mais para frente, né? Então é isso. Tudo isso que eu expliquei aqui para vocês, tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, é para falar o seguinte: existem muitos métodos para você conseguir conquistar o seu objetivo. Só que o melhor método para você chegar lá é você saber exatamente o que você quer conquistar e quando você quer conquistar. Lembra quando eu falei que talvez em 31 de dezembro você esteja comemorando, estourando champanhe, sorriso no rosto, dinheiro no bolso? O objetivo pode ser um. E aí o método para alcançar esse objetivo vai ser aquele lá que você vai colocar em prática, tá? Então, o método para você chegar aonde você quer chegar, o método para você conquistar os seus resultados financeiros, o método que você vai se utilizar, o passo a passo, o caminho, a trajetória, né? A organização que você vai fazer, né? A organização que você vai fazer tem que ser diferente. A organização que você vai fazer vai depender muito do que você quer realizar
e aonde você quer chegar nesse 31 de dezembro, certo? Então o melhor método para você atingir os seus resultados financeiros é aquele desenhado para você, é aquele que leva em consideração as suas particularidades, é aquele que leva em consideração aquilo que você pretende fazer, aquilo que você pretende conquistar, aquilo que leva em consideração quais são os seus recursos internos e externos nesse momento. Porque, de verdade, não existe uma receita de bolo válida para todo mundo. Eu sou diferente de você, de todo mundo que está me acompanhando aí, né? De várias pessoas que entraram e acenaram e mandaram um alô e compartilharam com as outras pessoas. Cada um de vocês, cada um de nós está passando por uma situação financeira nesse momento. Cada um de nós está demandando uma solução nesse momento. Tem gente que está precisando fazer mais dinheiro, tem gente que está precisando investir melhor o seu dinheiro, tem gente que precisa organizar a vida financeira, sair das dívidas, tem gente que precisa crescer clientes, tem gente que precisa conseguir um emprego, tem gente que não quer um emprego, quer empreender, enfim. Cada um está passando por uma situação financeira diferente e cada um demanda um método diferente para conquistar. E é por isso que eu falo aqui para vocês, que a gente chega num método quando a gente leva em consideração, primeiro, o que você quer conquistar, quando você quer conquistar, quais são os conhecimentos necessários para você chegar nesse objetivo. Você primeiro define o que você quer conquistar na sua vida financeira, quais são os resultados de verdade que você quer chegar, quer conquistar, quer alcançar. Aí você entende as coisas que você precisa saber, as coisas que você precisa discernir, as coisas que você precisa jogar fora e as coisas que você precisa colocar dentro da sua cabeça. E aí depois, posteriormente, você define um método. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. O que você vai fazer? Vocês que estão me acompanhando, vocês querem falar alguma coisa? Algum objetivo que vocês têm? Para a gente, de repente, chegar num método junto aqui? Escreve aí para mim, fala aí. O que eu quero conquistar? O que você quer conquistar? Você já parou para pensar no que você quer conquistar? Para você chegar num método? Para a gente poder chegar num método para você conseguir conquistar isso que você quer? Eu comentei aqui com vocês, as pessoas que estavam querendo... as pessoas que estavam querendo fazer renda extra, as pessoas que estavam querendo investir melhor o seu dinheiro, montar a primeira carteira de renda fixa, a diferença para quem estava querendo montar a primeira carteira de renda variável. É método. É método. Você saber exatamente o que você vai fazer. E depois disso, colocar esse método em ação. Fazer a virada do método para ação. Depois que você descobre o caminho, você começa a trilhar esse caminho. Depois que você organiza as suas ideias numa estrutura, num processo organizado, numa estrada ali para te levar para onde você quer, você começa a trilhar. Qual que é o primeiro passo? Vamos lá, estava falando aqui. Quais são os investimentos de renda fixa? Aí vai lá, vamos saber quais são os primeiros investimentos em renda fixa, né? Os primeiros investimentos em renda fixa. Vamos lá, o que a gente tem? A gente tem Tesouro Direto, a gente tem CDB, o que mais que a gente tem? A gente tem algumas debentures, enfim. E vamos evoluindo, a gente vai abrindo a nossa cabeça focado naquilo que a gente quer realizar. Então, se eu quero fazer meus primeiros investimentos em renda fixa, eu vou entender quais são todos os investimentos de renda fixa. E aí, vamos lá. Quais são os riscos? Quais são os riscos? Pô, o Tesouro Direto, qual que é o risco do Tesouro Direto? O CDB, qual que é o risco do CDB? CDB de banco grande, CDB de banco médio, CDB de banco pequeno? Qual é o risco envolvido em cada um? Quanto que eu vou colocar? Se o banco falir, eu sou protegido pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito? Legal, mas até qual valor? Até 250 mil. Enfim, você vai pegando o jeito, você vai
estruturando o conhecimento em cima do seu processo, do que você quer fazer, ação por ação, passo a passo, o que você vai fazer. Depois, entender se o investimento se encaixa no seu perfil de investidor. Bom, se eu sei que o meu perfil de investidor é moderado, eu sei que esse investimentos, eles são para perfil moderado e conservador. Ah, não, esse aqui já é para mais arrojado. Então esse aqui eu posso descartar. Se esse aqui eu posso descartar, ele não faz parte daquilo que eu gostaria de ter na minha carteira de renda fixa. Então eu posso descartar, porque não condiz com o meu perfil de investidor, certo? Enfim, e o quarto passo? Definir o valor para o primeiro investimento. Então eu listei os investimentos de renda fixa, eu soube quais são os riscos envolvidos em cada transação, agora eu falo, bom, da poupança eu tenho X, eu vou tirar tanto e vou colocar nesse investimento. Eu vou tirar tanto e vou colocar nesse investimento. Beleza, você seguiu o método, você seguiu o processo. Olha só, você teve um objetivo, você entendeu qual era o conhecimento específico e necessário para você tá dentro daquela situação para chegar no seu objetivo, você definiu um método, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois você fez o passo a passo e chegou lá, tá? E, gente, o melhor método é aquele que está estruturado para fazer com que você chegue no seu objetivo. O melhor método para você conquistar os seus resultados, para você atingir os seus resultados, é aquele que se encaixa no seu perfil. É aquele que se encaixa na sua circunferência ali dos resultados que você quer chegar. Esse é o melhor método, tá? E é por isso que eu falo, que quando você define o seu método, quando você de verdade entende isso que você tem que fazer, aí é só chegar e partir para ação. É só chegar e partir para ação. E olha só, isso que eu estou fazendo com vocês, por exemplo, esse método que eu acabei de passar aqui para vocês, falando sobre os investimentos, né? Quais são os conhecimentos para você fazer a primeira carteira de renda fixa, qual é o método que seria um método legal para você começar a estruturar, para dar os primeiros passos, é basicamente o mesmo processo que eu estou oferecendo em algumas vagas para a mentoria Revolução Financeira. Tá? Na próxima semana a gente vai começar a mentoria, e é uma mentoria voltada para você conquistar os seus resultados financeiros ainda em 2020. A gente vai juntos definir quais são os objetivos. Eu vou falar bastante na primeira aula, sobre a definição do objetivo, como você define o seu objetivo para você conquistar ele ainda em 2020, um objetivo focado para você conquistar ainda esse ano, para você aproveitar esses últimos meses do ano, para você fazer as coisas acontecerem, para você acelerar, deslanchar e fazer as coisas acontecerem. Depois, a gente vai estruturar um processo de entender quais são os conhecimentos necessários para colocar no seu objetivo. Porque o que eu vejo é muita gente lendo muita coisa, vendo vídeo adoidado, seguindo milhares de pessoas. E isso, gente, de verdade, é até complicado de falar, porque dá uma obesidade mental. A pessoa às vezes nem sabe mais o que ela está vendo. A pessoa nem sabe mais quem que ela está seguindo. A pessoa nem sabe mais por que aquilo é importante para ela. Então, quando a gente foca em alguma coisa, a gente tira muitas coisas do caminho. Quando a gente foca em alguma coisa, a gente tira muitas coisas do caminho, tá? Porque, de verdade, quanto mais coisa você tem na cabeça, mais você tem distrações. Mais distrações, mais coisas para se lembrar, mais coisas para fazer, mais coisas para entender. E assim, as pessoas que mais têm resultados são aquelas simples, práticas e objetivas, que chegam e fazem o que precisa ser feito com foco. E se ela quer fazer alguma coisa depois, ela vai,
ela conquista o que ela quer, ela chega no resultado, ela atinge o objetivo e aí depois ela dá o upgrade e depois ela dá o próximo passo. Aquela coisa de nossa, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo, e fica confuso, e muitas vezes tira do foco, tira do objetivo. Então, depois que a gente sabe exatamente quais são os conhecimentos necessários e importantes para você chegar no determinado objetivo, aí sim a gente vai passar para o terceiro encontro, que a gente vai falar só sobre um método. Como definir um método, por que um método é importante. A gente vai desenhar, organizar essas ideias. A gente vai estruturar qual é o primeiro passo que você deve seguir para chegar lá, qual que é o segundo passo para você seguir para chegar lá. A gente vai organizar todo esse processo para você conseguir conquistar esses resultados ainda em 2020. E aí no quarto encontro a gente vai falar sobre um plano de ação. A gente vai falar sobre por que o primeiro passo, por que o segundo passo, por que você vai fazer esse primeiro passo nessa direção. Por que você vai fazer o passo na outra direção? E chegando cada vez mais próximo ao seu objetivo. Então serão 4 encontros, serão 30 dias para a gente desenhar essa estrutura de atingir os seus resultados, para você fazer de verdade uma revolução na sua vida financeira e aproveitar esses últimos meses do ano para você avançar, para você subir o nível, para você elevar a sua vida financeira, tá? Essa é a proposta. 30 dias, 4 encontros, focando em objetivos, conhecimentos, métodos e ação, tá? E depois a gente vai ter as lives de acompanhamento, a gente vai ter o canal no WhatsApp para a gente bater papo, para a gente ir fazendo feedbacks, para a gente fazer o acompanhamento de verdade até finalizar todo esse processo, tá? É o seguinte, se você quer fazer parte dessa turma de mentoria da Revolução Financeira, deixa um comentário aqui, manda um inbox para mim, que eu vou mandar o link para você saber mais sobre esse programa, para você saber mais sobre o que a gente vai falar, se você tiver alguma dúvida, você quiser saber como que funciona, manda um inbox para mim, para eu te responder. Esse programa, hoje, ele está saindo por R$ 697, 12 parcelas de R$ 69,70. Dá cerca de R$ 2 por dia, né? Se você tem R$ 2 por dia para investir nos seus resultados financeiros, se você quer, de verdade, no dia 31 de dezembro, dinheiro no bolso, sorriso no rosto, olhar para trás, ver que o ano valeu a pena, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todos os problemas que a gente tem passado em 2020, e a gente vai conseguir finalizar o ano bem, finalizar o ano para cima, finalizar o ano, né, com aquela sensação de dever cumprido, e lógico, projetando 2021 extraordinário, com mais planos, com mais objetivos, com mais metas a serem batidas. Entra no programa, conversa comigo, bate um papo, vê o que a gente pode fazer por você para, de verdade, a gente vai desenhar o processo, a gente vai junto, a gente vai falar junto, eu vou ouvir o que você tem a dizer, eu vou tirar suas dúvidas, eu vou, enfim, pegar praticamente na sua mão e falar, ó, vamos faz isso, qual que é o seu caso? Por que você quer conquistar esse objetivo? Vamos definir esse objetivo da forma correta, vamos definir esse objetivo estruturado para que você consiga chegar lá. Porque muitas vezes os objetivos são traçados de qualquer jeito e a pessoa não consegue chegar lá, a pessoa não consegue realizar, e aí fica frustrada, né? E aí fica cabisbaixo, não sabe, por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não estão dando certo? De repente, é uma pecinha ou outra que precisa ser mudada, é uma coisinha ou outra que precisa ser ajustada para a gente poder conquistar, realizar e fazer as coisas acontecerem. Legal? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tem alguma dúvida sobre qual é o melhor método, sobre o programa, sobre a mentoria? A Júlia está perguntando, você faz mentoria individual? Faço sim, só que agora eu estou focado nesse processo de mentoria em grupo, onde a gente vai ter uma comunidade aí para um se apoiar, para um bater o papo com o outro. Mas se você quiser informação de individual, manda uma mensagem inbox, manda um e-mail para mim, que a gente pode ver
caso a caso, qual é a melhor situação, qual é o melhor sistema que a gente pode fazer. Legal? Gente, então é isso. Eu de você pediria o link, entraria no programa e faria esses últimos meses os melhores meses de 2020 para crescer, para chegar com uma vida financeira bem encaminhada, bem avançada, aquela coisa que dá a sensação de orgulho mesmo e dever cumprido e sorriso no rosto. Legal? Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima live, num próximo bate-papo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.